Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre algumas metas e projetos literários que eu tenho planejados para 2021 e eu pensei que seria muito legal que o primeiro vídeo do ano fosse um pouquinho de algo que eu mais gosto de fazer, que é planejar, ter ideias, pensar nos conteúdos que eu vou trazer, não só aqui pro canal, mas lá pro blog, pro Instagram, ao longo do ano de 2021. E 2020 foi um ano que, pensando em questão de leituras, foi muito legal e acho que deu pra perceber um pouquinho nos últimos vídeos do ano, principalmente nos vídeos de melhores HQs de 2020 e melhores livros de 2020, que ambos vão estar aqui na descrição, nos cards, pra vocês assistirem. Foi um ano que, pensando nos livros que eu li e na literatura em geral, pra mim foi muito especial. E eu tô com alguns projetos e eu queria usar esse vídeo mais como uma conversa para compartilhar um pouquinho das ideias que eu tive. Eu não vou entrar muito a fundo em algumas delas, porque eu tenho alguns vídeos especiais planejados para alguns projetos específicos de leitura e eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. E eu também não gostaria de usar esse vídeo aqui para estabelecer metas de números de livros que eu gostaria de ler. Eu tenho geralmente um ritmo de leitura específico, mas eu não acho legal ficar compartilhando muito dessas coisas, porque eu acho que cria uma expectativa das pessoas, não só em cima de mim, mas também em cima delas mesmas, e eu não quero que isso vire uma competição de ler muitos livros e acabar esquecendo a qualidade do livro, da leitura, da experiência de leitura. Então, o vídeo não vai ser sobre isso, já adianto. Então, antes de eu falar um pouquinho das minhas metas de leitura para 2021 e de alguns projetos de leitura bem legais que estão programados, que eu tô planejando para esse ano, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque igual eu falei, igual vocês vão ver nesse vídeo, vai ter muita coisa legal vindo por aí, e às vezes o YouTube não costuma entregar pra todo mundo, então se vocês ativarem a notificação, fica um pouquinho mais fácil receber os vídeos aqui do canal. Bom, primeiro eu vou fazer um gancho do que eu já tinha falado no vídeo do ano passado de metas de leitura para 2020, que eu gostaria, uma coisa que eu comecei em 2020, no comecinho do ano passado, foi ler mais clássicos e tentar incluir a leitura de clássicos como uma rotina mesmo, e sempre nas minhas TBRs eu tentava montar alguma coisa. E ano passado eu tive esse que virou meio que um projeto de leitura, mas que esse ano eu vou colocar mais como uma meta literária, que era ler pelo menos um clássico por mês. E por que isso? Porque como eu recebo muitos lançamentos das editoras, acaba que eu priorizo mais os livros que eu recebo em parcerias, os livros que estão mais atuais, para tentar produzir um conteúdo, às vezes antes das outras pessoas, produzir um conteúdo mais atualizado possível. Então eu sempre deixava de lado um pouquinho alguns clássicos que eu queria muito ler, mas que eu ainda, enfim, não lia, e funcionou muito pra mim ao longo de 2020 e foi muito, muito gostoso. Alguns desses clássicos me marcaram muito e eu quero continuar isso em 2021. Então, isso meio que é um projeto de leitura, mas tá mais como uma meta literária, porque eu não vou fazer como um projeto de leitura, porque eu não sei se eu vou conseguir ter esse comprometimento mês a mês. Eu vi que ano passado não deu certo ler pelo menos um por mês, mas tiveram meses que eu consegui ler 2 clássicos por mês. Mas não é algo que eu consiga, ou que eu queira me deixar completamente presa a isso. Então vou deixar como uma meta de leitura continuar lendo mais clássicos. E daqui a pouco eu vou falar de um projeto de leitura que vai incluir uma leitura de um clássico e que, enfim, muito especial pra mim. Mas eu vou continuar com essa meta. E também uma coisa que eu comecei em 2020 a colocar como meta, que era uma coisa que eu acho que eu até falei lá no vídeo, que é uma roubadinha pra mim, porque já é algo que eu faço naturalmente, só que como eu sou a louca do planner, a louca da organização, enfim, do planejamento de conteúdo, eu adorava ficar riscando nas listas que eu fazia, mesmo já sendo algo que eu ia fazer de qualquer forma, que no caso dessa meta em específica é ler um livro feminista por mês. Isso eu pretendo continuar, mas de novo eu não vou transformar isso num projeto de leitura, porque de novo já é algo que eu faço, enfim, naturalmente, e eu quero mais colocar como uma meta e não como um projeto em si, porque não necessariamente eu vou produzir conteúdo em cima dessa meta, e alguns desses livros com certeza vão ser, mas vários deles são mais pra coisa pessoal minha, porque eu gosto de ler mesmo, porque, enfim, eu gosto de trazer esse tipo de temática de alguma forma, e se algum desses livros vocês quiserem saber mais, porque eu sempre tô compartilhando lá nos stories do Instagram,
É só me falar que eu posso produzir um conteúdo específico, mas são livros que eu quero ler mais por mim e não por um projeto de leitura específico. Então é uma meta mais pessoal minha. Uma meta de leitura pra mim que esse eu deveria transformar num projeto de leitura para eu ter um comprometimento maior, que é ler mais dos livros que os meus amigos me dão de presente. Por que que eu falo isso? Porque, como eu falei, é a mesma coisa dos clássicos. Eu sempre acabo priorizando as parcerias com as editoras, porque eu recebo alguns livros que são lançamentos, enfim, livros que estão mais atuais ali, e eu acabo que muitas vezes eu abro mão de ler algum livro algum livro que eu recebi de presente dos meus amigos, e os meus amigos ficam sempre brincando comigo. Uma meta maior também para 2021, que eu gostaria de priorizar mais aqueles livros que eu quero ler porque eu quero ler, não só porque estão relacionados ao meu trabalho em editora ou relacionados ao meu trabalho como produtora de conteúdo aqui na internet. Então, enfim, são livros que eu vou ler pra mim, porque eu quero ler pra mim, e não necessariamente porque eu quero produzir algum conteúdo em cima disso ou porque necessariamente eu preciso ler por causa do meu trabalho. Então, essa é uma meta, acho que começou como uma brincadeira disso dos meus amigos falarem que eu não leio os livros que eles me dão de presente no tempo que eles me dão aquele livro, mas também me remeteu muito a isso de não perder um pouquinho disso de ler os livros porque eu quero ler os livros e não porque eu tenho que de alguma forma ler aqueles livros, por mais que sejam livros que eu tenho interesse, enfim, que eu goste, mas enfim, acho que deu pra entender um pouquinho. Uma meta que eu quero colocar, mas isso é mais pensando também em interações lá no Instagram, que a partir do segundo semestre de 2020 eu comecei a usar mais, interagir mais no Instagram lá do Nostalgia, e que eu quero fazer ainda mais, eu quero aumentar isso esse ano, colocar mais a participação de vocês, das pessoas que me acompanham, enfim, das pessoas que estão chegando agora, nas escolhas dos livros que eu leio no mês também. Então eu gostaria de montar TBRs mais interativas e que também condizem com o que vocês esperam dos livros ou opiniões que vocês gostariam que eu desse a respeito de determinados livros. Então essa era uma ideia que eu tive de pelo menos uma vez por mês colocar uma votação para vocês escolherem entre 2 livros de fundo que vão estar aqui, então não são livros que eu vou precisar comprar ou livros que, enfim, saem dos livros que já estão ali, e também é uma forma de ler um pouquinho os livros que estão parados na minha estante, que eu também sempre deixo de lado quando eu preciso escolher a leitura, em detrimento de outras. Então eu pensei que seria uma forma bem legal também de movimentar um pouquinho esses livros que estão ali parados e também incluir vocês nas TBRs, e aí, quem sabe, entra um pouquinho numa outra meta que eu tenho para 2021, que essa eu ainda preciso estruturar bem como que eu vou fazer, mas eu gostaria de fazer mais leituras conjuntas, e isso é uma coisa até que eu gostaria de saber de vocês. Por favor, se você está assistindo até aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se você toparia fazer mais leituras conjuntas comigo ao longo de 2021, e aí eu posso pensar. Não precisa ser necessariamente desses livros de fundo, né, esses livros que estão parados aqui na minha estante, mas podem ser livros também que interessam vocês, lançamentos que estão chegando aí, que vocês estão gostando também, mas eu gostaria de trabalhar mais um pouquinho esse formato das leituras conjuntas, que é uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal, e eu vejo que muita gente faz e dá certo, e eu sinto um pouquinho de falta desse contato, né? Como se fosse um clube do livro com as pessoas. E uma coisa bem descompromissada mesmo, sabe? Pra gente não ter que todo mês se comprometer com uma leitura de um livro específico. Mas eu gostaria, sim, de trazer mais leituras conjuntas, então adoraria saber de vocês, se seria uma coisa que interessa a vocês. Por favor, deixe aqui nos comentários. E aí agora eu vou entrar nos meus 2 projetos de leitura que até o momento, né, a gente ainda tá na primeira semana de 2021, com certeza, se tudo seguir como eu tô planejando, eu vou ter mais projetos de leitura, vai ter mais coisa acontecendo, mas por enquanto, nessa primeira semana de janeiro de 2021, eu tenho 2 projetos de leitura. Um vai ser mais rápido, porque ele vai ter duração mais ou menos de um mês e pouquinho, a depender, né, do ritmo de leitura. E o outro vai ser uma coisa que eu estabeleci para ao longo do ano, que o primeiro deles é sobre uma leitura de Frankenstein. E eu não vou falar muito aqui agora, porque vai ter um vídeo todo explicando esse projeto de leitura, mas eu já queria adiantar o convite para vocês.
Tem muita coisa planejada para esse projeto de leitura, vai ser muito, muito, muito legal. Mas até hoje eu não li Frankenstein, e ele é um marco da literatura nerd, da ficção científica e da literatura escrita por mulheres. E esse já é um livro que, desde o final do ano passado, ele vem martelando muito na minha cabeça e eu gostaria de trazer a leitura dele, então ele entra um pouquinho na minha meta de ler mais clássicos. Mas eu gostaria de fazer uma coisa diferente com ele, pela importância que ele tem e por um sexto sentido que eu tenho em relação ao livro. Então já vou falar um pouquinho desse projeto de leitura, vou explicar ele num dos próximos vídeos que eu vou publicar aqui, mas já adianto que vai ser um projeto que eu não vou fazer sozinha, ele vai ter uma colaboração muito especial, pelo menos no primeiro vídeo de apresentação, eu acho que vocês vão gostar muito, e eu adoraria também fazer uma leitura conjunta desse livro, por isso que eu já gostaria de estrear com ele, então, por favor, deixe aí nos comentários se vocês topariam, mas muito em breve eu vou trazer um pouquinho mais desse projeto de leitura, porque ele vai ter leituras complementares, vão ter outros livros que eu vou ler, então não vai ser só a leitura de Frankenstein, vai ter muita coisa aí envolvida, e eu vou trazer muito conteúdo a respeito desse livro, enfim, dessa ideia, desse projeto. Já fica um pouquinho do que vocês podem esperar, mas esse é o primeiro grande projeto que eu tenho planejado para 2021 e, se der certo, eu pretendo fazer com pelo menos mais 2 ou 3 livros ao longo do ano, mais ou menos nesse formato, vamos ver. Mas esse é um projeto que eu tô super empolgada, eu tô super animada para contar para vocês um pouquinho melhor e pra gente começar a mergulhar nisso. Mas enfim, esse é o primeiro grande projeto de leitura que eu tô planejando aqui para 2021, porque, enfim, vão ter vários livros, vai ser uma série de vídeos, de conteúdos, mas enfim, acho que deu para entender um pouquinho. E um outro projeto de leitura que eu tenho, esse é mais a longo prazo e ele também é muito especial para mim. Eu tô super empolgada que ele vai ser ao longo do ano, ao longo de 2021. E o nome desse projeto para mim é Uma Bruxa por Mês. Então eu pretendo ler pelo menos um livro relacionado a bruxas, a bruxaria, então seja ficção ou não ficção, até o final, até dezembro de 2021. E, a princípio, a minha ideia era ler pelo menos um livro por mês. Mas eu não gostaria de me restringir também. Então, a ideia é ler pelo menos 12 livros de bruxas ou bruxarias ao longo de 2021, mas não necessariamente eu vou me prender a um só por mês, ou, enfim, se eu não conseguir ler um livro naquele mês, por, enfim, N motivos, não vou tentar me prender a isso, não vou colocar 1 bilhão de regras na minha cabeça, mas a minha ideia é ler pelo menos 12 livros de bruxas ou bruxarias ao longo do ano, até o final de 2021. E, a princípio, a ideia era só não ficção, porque, enfim, eu fiz alguns cursos bem legais em 2020 relacionados a isso, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho no aspecto da não ficção, mas tem vários livros por aí que trazem um pouquinho as bruxas na literatura e que são fantasia, ou, enfim, são romances, são ficção, e aí eu não quis me restringir também. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, explicando um pouquinho melhor esse projeto de leitura, essa ideia, e com sugestões de livros, se vocês também quiserem fazer isso, se vocês também quiserem fazer essa leitura ou conhecer mais livros relacionados à bruxaria. Então, se vocês acharem que é válido, se vocês querem saber mais, porque esse também é um projeto que eu tinha pensado mais pra mim, ele num caráter mais pessoal e individual, mas se vocês quiserem embarcar nessa comigo, por favor, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho e dando essas sugestões. Eu já vou fazer um com 12 clássicos para 2021 também para dar algumas sugestões de leitura para vocês. Então eu adoraria fazer também com os 12 livros de bruxas para 2021, então por favor, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Enfim, esses são algumas das metas e alguns dos projetos de leitura que eu pensei nesse comecinho de ano e, como eu falei, a gente só tá na primeira semana de janeiro, tem muita coisa ainda que vai acontecer aí, tem vários projetos que eu tô começando a esboçar na minha cabeça, mas que ainda não tomaram forma, então eu tenho muita expectativa de fazer muita coisa legal, me dedicar mais ao canal aqui, da mesma forma que eu me dedico ao blog, dedicar mais aqui no canal, então trazer conteúdo exclusivo pra cá também. Então, eu vou sempre compartilhando com vocês, eu vou sempre compartilhando lá nos stories do Instagram, que eu tô cada vez mais ativa e é uma coisa que eu pretendo continuar, como eu falei também. Mas isso é um pouquinho do que eu pensei, pelo menos para esse começo de ano, coisas que já estão estabelecidas e que com certeza eu pretendo cumprir ao longo de 2021.
E como eu falei, 2020 foi um ano que foi muito marcante para mim em relação à literatura, aos livros que eu li, e eu espero fazer de 2021 pelo menos metade do que 2020 foi para mim, então já tô super empolgada. E no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, eu vou compartilhar 12 livros para 2021. Então são alguns livros que eu pretendo, que eu coloco como meta para mim, para ler ao longo desse ano, e vários deles conversam muito com alguns desses projetos e metas que eu compartilhei nesse vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta também nos comentários se você tem alguma meta ou algum projeto literário para esse ano de 2021. Eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!